Imagine um patriarca chamado Abraão que, ao receber a promessa divina de se tornar pai de uma grande nação, inicia uma jornada épica que mudará o destino das gerações futuras com sua esposa Sara. Ele enfrenta provações inimagináveis, incluindo um teste que coloca sua fé à prova. A provação em um momento muito angustiante como esta saga de amor, desespero e esperança termina com a formação de um povo escolhido. Então, à medida que a história avança, encontramos Isaque, o filho da promessa. Mais tarde, seu filho Jacó, que se tornará Israel após uma luta noturna com o divino. Mas o que exatamente aconteceu durante essa luta? Qual é o significado dessa transformação e ainda mais intrigante? Como os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos que levariam o nome de Israel? Neste vídeo vamos desvendar os mistérios que cercam o surgimento dessas tribos. Explorando suas histórias e as consequências de suas promessas, você descobrirá como as rivalidades, as bênçãos e até mesmo as decepções moldaram não apenas o futuro de um povo, mas também o rumo da história. Então convido você a curtir esse vídeo, deixe um comentário para dizer se você já conhecia essa história e vamos lá. A promessa de Deus a Abraão é um dos momentos mais significativos da história bíblica, marcando o início de um relacionamento especial entre Deus e a humanidade. Esta promessa registrada em Gênesis 12, 2-3 revela não apenas a intenção divina de formar um povo escolhido, mas também a profundidade do compromisso de Deus com a criação. Diz a citação: farei de você uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam, e todas as famílias da terra serão abençoadas em vocês. Essas palavras ditas em um contexto histórico específico foram raciocinadas ao longo dos séculos, refletindo a continuidade de aliança de Deus com o seu povo. O chamado de Deus a Abraão começa com uma ordem clara: deixe seu país, sua parentela e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso, a obediência e a fé é profundamente exigente, porque pede a Abraão que abandone tudo pelo caldeus. Sua cidade natal era um centro urbano próspero e avançado, cheio de tradição e segurança. Deixar a família e a pátria para seguir um Deus desconhecido é um testemunho poderoso da fé de Abraão, que ele não questionou a ordem divina. Em vez disso, ele escolheu confiar nas promessas de Deus, mesmo sem saber o destino que o esperava. Esta obediência de Abraão marca um ponto de viragem não só na sua vida pessoal, mas também no plano redentor de Deus. Subestimado, Deus não apenas o escolheu, mas estabeleceu uma aliança prometendo que Abraão se tornaria uma grande nação, o que implicaria descendentes futuros numerosos e influentes. Esta promessa é o fundamento da história de Abraão. Abraão começa a formar um povo que será vetor da revelação divina e posteriormente da salvação da humanidade através de Jesus Cristo. O contexto histórico em que esta promessa foi feita é essencial para compreender o seu impacto na sociedade extraordinária e destaca a complexidade do relacionamento entre Deus e o patriarca. Deus ordena a Abraão que sacrifique Isaque como holocausto, um pedido que testaria a fé e a obediência de Abraão de forma extrema. No versículo 2 Deus diz: pegue seu filho, seu único a quem você ama, Isaque, vá para a terra de Moriá e lá ofereça-o como holocausto em uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Esta ordem é chocante e levanta questões profundas sobre o caráter de Deus e a natureza da fé. Abraão, em sua resposta ao chamado de Deus, mostra uma obediência impressionante. Ele não mostra oposição, mas levanta-se de manhã cedo, prepara os materiais necessários e sai para realizar a ordem divina. A jornada de 3 dias ao Monte Moriá está repleta de tensão emocional, onde a incerteza e a dor devem ser palpáveis. O que está acontecendo na mente de Abraão durante este tempo? Ele se prepara para sacrificar seu filho, a promessa viva de Deus, e a dor deste pensamento deve ser quase insuportável. Mesmo assim, ele segue em frente confiando em Deus mesmo não entendendo completamente o plano divino. Chegando ao local indicado, Isaque questiona seu pai sobre a oferta. Percebendo a ausência do cordeiro que normalmente acompanharia o sacrifício, Abraão responde com uma frase imbuída de fé: Deus se proverá do cordeiro para o holocausto, meu filho. Esta afirmação é uma expressão de esperança mesmo no meio de uma situação agonizante. Abraão acredita que Deus pode e fornecerá uma solução, mesmo que isso signifique que seu próprio filho não terá que ser sacrificado, pois Abraão está prestes a sacrificar Isaque. A intervenção de Deus ocorre de forma dramática. Um anjo do Senhor o chama e impede a execução do sacrifício, dizendo: não coloque a mão sobre a criança, não faça nada com ela, porque agora sei que você teme a Deus e que não me negou seu filho, seu único. Esta cena é um testemunho poderoso da vida de Abraão, fé e lealdade que ele demonstrou ao seguir as ordens de Deus.
A experiência não apenas revela a profundidade da fé de Abraão, mas também destaca a provisão divina. Deus providenciou um carneiro que foi sacrificado em vez de Isaque, simbolizando a graça e a misericórdia que permeiam a relação entre Deus e o seu povo. Isaque não é apenas um filho, é um símbolo da aliança de esperança e promessa. A sua vida está intimamente ligada à história da salvação, e o seu nascimento representa a realização do plano divino que Deus havia estabelecido com Abraão. Além disso, o sacrifício não cumprido de Isaque é frequentemente interpretado como um prenúncio do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que seria oferecido para a salvação da humanidade. Complexidade do amor, da fé e do relacionamento com Deus que vai além da obediência cega, envolvendo profunda confiança na sabedoria e bondade de Deus. Isaque cresceu em um ambiente de amor e obediência a Deus foram essenciais. Ele testemunhou a fé de seu pai Abraão, e as provações que ele enfrentou passou por coisas como o sacrifício quase realizado pelo próprio pai. Aos 40 anos Isaque casou-se com Rebeca, uma mulher escolhida por Deus para ser sua noiva. O casamento de Isaque e Rebeca é contado em Gênesis 24, onde um já idoso Abraão envia seu servo ao seu país natal para encontrar uma esposa para Isaque. O servo, demonstrando sua fé em Deus, tomou para obter um sinal claro sobre a pessoa escolhida, mostrando-se generoso e prestativo ao oferecer água aos servos e também aos seus camelôs. Este encontro é significativo porque mostra como Deus guia os passos de seu povo e cumpre suas promessas através das gerações. Após seu casamento, Isaque e Rebeca foram confrontados com um desafio: a esterilidade de Rebeca. Em Gênesis 25:21 está escrito que Isaque orou ao Senhor por sua esposa e Deus ouviu sua oração, permitindo que Rebeca concebesse. Esta passagem destaca a importância da oração e intercessão na vida de Isaque, que seguiu o exemplo de fé de seu pai. A gravidez de Rebeca não foi fácil porque ela estava grávida de gêmeos Esa e Jacó. Porém, neste vídeo vamos focar em Jacó. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento, com uma profecia que já anunciava as rivalidades que definiriam a vida. Em Gênesis 2523 Deus revela a Rebeca então que ela carrega gêmeos em seu ventre, que duas nações estão em seu ventre, dois povos de você se separarão, um será mais forte que o outro e o maior servirá ao menor. Esta afirmação não indica apenas rivalidade entre Jacó e seu irmão Isa, mas também sugere que o futuro das duas nações estaria ligado ao fato de eles terem nascido primeiro e serem descritos como um homem robusto e caçador, enquanto Jacó é apresentado como um homem mais quieto vivendo em tendas. Essa diferença de personalidade e estilo de vida se reflete na dinâmica entre os dois irmãos. Esaú, como primogênito, possuía direitos que tradicionalmente lhe garantiam uma posição de destaque na família, incluindo bênção e herança, porém a rivalidade entre eles é acentuada por uma série de acontecimentos que ilustram a complexidade das relações familiares e o tema do divino escolha, que permeia toda a narrativa bíblica. A questão dos direitos de Deus torna-se central na relação entre Jacó e Esaú. Um dia, quando Esaú voltou do campo exausto e faminto, encontrou Jacó preparando uma sopa. Desesperada no final, Esa pediu a Jacó que lhe desse um pouco de comida. Aproveitando a situação, Jacó propôs um acordo: ele daria a sopa para Esaú em troca de seu direito de N. Esaú, empurrado pela fome, desprezou seu direito, declarando: aqui vou morrer, para que serve esse direito de N para mim? Então, por um prato de lentilha, Esaú vendeu seu direito de N para Jacó. Este evento destaca a imprudência de Esaú e a astúcia de Jacó, ao mesmo tempo que mostra como decisões impulsivas podem ter consequências duradouras. A rivalidade entre os irmãos se intensifica na hora de abençoar seu pai Isaque. Já idoso e tendo perdido a visão, decidiu abençoar Esaú, seu filho favorito, antes de morrer. Rebeca, ao ouvir a conversa entre Isaque e Esa, surgiu com um plano para garantir que a bênção chegasse a Jacó. Ela preparou uma sopa idêntica à que Isaque estava acostumado a receber de Esaú e disfarçou Jacó com panelas de cabra para que ele poderia se passar por seu irmão. Quando Jacó apareceu diante de Isaque para receber a bênção, a interação foi tensa. Isaque, desconfiado, perguntou se ele era realmente Esaú e Jacó respondeu com engano, alegando que era seu irmão. Isaque, novamente hesitante, pede a Jacó para se aproximar para que ele possa tocá-lo e cheirar suas roupas, uma forma de confirmar sua identidade. O plano de Rebeca parece funcionar e Isaque finalmente abençoa Jacó, afirmando que Deus lhe deu o orvalho do céu e a gordura da terra, e que ele te conceda abundância de trigo e vinho, que os povos te sirvam e as nações se curvem a ti. Seja o Senhor dos teus irmãos e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Esta bênção não é apenas um reconhecimento de posição social, mas também uma declaração profética sobre o futuro de Jacó e seus descendentes. Assim, Jacó se torna o portador das promessas
que Deus havia feito a Abraão e Isaque, porém logo após a bênção ter sido dada, Esaú retorna dos campos quando ele descobre o que aconteceu. Sua raiva e seu sentimento de traição são palpáveis. Ele grita em desespero: você não guardou uma bênção para mim. Isaque, entendendo a gravidade do engano, afirma que a bênção dada a Jacó é irrevogável, um princípio fundamental nas tradições da época. Consumida pela raiva, Esa promete vingança contra Jacó, o que obriga Rebeca a enviar Jacó para morar com seu irmão Labão em Harã, longe da fúria de vocês. Essa dinâmica entre Jacó e Esaú não só revela a complexidade das relações familiares, mas também reflete temas mais amplos sobre o plano de Deus. A escolha de Deus de favorecer Jacó, o mais jovem, é um tema recorrente na história bíblica, onde Deus muitas vezes escolhe aqueles que o mundo considera fracos ou desprezíveis para cumprir seus desígnios. Este padrão destaca a soberania de Deus, que age no meio das fraquezas e fracassos humanos. A história de Jacó não é apenas uma história de rivalidade e engano. Ela também mostra como Deus está presente na vida de seus servos, moldando eventos para cumprir suas promessas. A vida de Jacó, marcada por desafios e transformações, ilustra a jornada de um homem que se tornará o pai das 12 tribos de Israel. Sua rivalidade com Esaú não é um fim, mas o início de um relacionamento mais profundo com Deus. O engano, embora moralmente questionável, não impede que Jacó se torne uma figura central na história da redenção, um testemunho do poder de Deus para transformar situações complicadas em oportunidade para seu plano soberano. Após deixar a casa de seu pai e passar anos em Harã sob os cuidados de seu tio Labão, Jacó retorna à terra de seus ancestrais. Ele tem consciência do passado tumultuado com Esaú e teme a reação de seu irmão, que havia jurado vingança por causa da usurpação da bênção. A atenção aumenta à medida que Jacó se aproxima da terra que ele havia deixado no dia anterior ao encontro. Ele se prepara para um confronto iminente, dividindo seu grupo em dois para garantir que, se Esaú atacasse parte de sua família e seus bens, ele poderia escapar da insegurança e do medo invadir sua mente e coração, o que o leva a orar a Deus pedindo proteção e assistência. Naquela noite ocorre um evento extraordinário. Jacó se vê lutando com um ser divino, um encontro isso é tanto físico quanto espiritual. O texto não especifica a identidade deste lutador, mas muitos intérpretes o veem como um anjo de Deus ou mesmo uma manifestação direta do próprio Deus. A luta é intensa e prolongada, Jacó agarrando-se firmemente ao seu oponente. Este ato de resistência é significativo. Jacó não se rende facilmente, demonstrando uma determinação feroz para obter uma bênção. Durante esta luta, o ser divino toca o quadril de Jacó, ferindo-o e deixando-o flácido. Mas mesmo ferido, Jacó se recusa a soltar seu oponente até que uma bênção lhe seja concedida. Esta cena não é simplesmente uma luta física, ela representa a luta interior de Jacó enquanto ele lutava com suas próprias inseguranças, seus pecados e o legado de engano que marca sua vida. Essa luta simboliza a busca de uma identidade mais profunda, uma transformação que o tornaria mais do que um simples usurpador. Quando o ser divino pergunta a Jacó seu nome, ele responde a Jacó, o que significa aquele que pega o calcanhar ou suplanta. Esta resposta evoca seu passado e a natureza de suas ações. Em resposta ao ser divino, declara que seu nome não será mais Jacó e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e conquistou essa nova identidade. Israel significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. É um reconhecimento não só de sua luta, mas também de sua vitória na obtenção a tão desejada bênção. A transformação de Jacó em Israel tem um significado profundo, porque não se limita a uma simples mudança de nome. Representa uma mudança de caráter e um novo rumo em sua vida. Jacó, o suplantador, torna-se Israel, o príncipe. Esta nova identidade é portadora de uma responsabilidade de liderança que há de guiar as gerações futuras, notadamente as 12 tribos que surgiriam de seus filhos. A luta de Jacó com o ser divino marca um momento em que ele não está apenas buscando uma bênção, mas também uma nova compreensão de seu lugar no plano de Deus. Como Israel, Jacó se torna o patriarca das 12 tribos, cada uma descendente de seus filhos. Esta transformação prenuncia os desafios e triunfos que Israel como nação encontraria. As tribos descendentes de seus filhos Ruben, Simeon, Levi, Judas, Isacar, Zebulun, Dan, Nefali, Gad, Asser, Efraim e Manassés desempenhariam papéis significativos na história de Israel, cada um com sua própria identidade e herança. O nome Israel torna-se, portanto, não apenas um nome pessoal, mas um símbolo da nação que se formaria a partir dele, um povo escolhido por Deus. A luta de Jacó também é uma metáfora para a luta contínua que o povo de Israel enfrentaria ao longo de sua história. Assim como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, a nação de Israel enfrentaria desafios que testarão sua fé, sua
identidade e seu compromisso com o Deus que os chamou. Esta história oferece uma compreensão profunda da ideia de que, embora a luta possa ser difícil, a perseverança e a busca por Deus levam a uma transformação e a um relacionamento mais profundo com Ele. Os 12 filhos de Jacó, filho de suas esposas e concubinas, são figuras centrais na formação das 12 tribos de Israel. Sua história não é apenas uma crônica de relacionamento familiar complexo, mas também uma representação do cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e finalmente Jacó. A lista dos filhos de Jacó é encontrada em Gênesis 35, 22 a 26, onde está escrito que os filhos de Jacó eram 12 em número. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito; Simeão, o Judas, Isacar e Zebulon; os filhos de Raquel: José e Benjamim; os filhos de Bila, servos de Raquel: Dan e Neftali; os filhos de Zilpa, servos de Leia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram. Empadanaram a dinâmica familiar que levou ao nascimento dos 12 filhos. É marcada por rivalidades e tensões que refletem o contexto cultural da época em que Jacó tinha esposas Leia e Raquel, que eram irmãs, e o relacionamento deles era repleto de ciúmes e competição. Leia, a esposa menos amada, deu nascimento de 4 filhos, começando com Ruben, seu primeiro filho. Ruben é frequentemente visto como uma figura trágica, não apenas porque nasceu em uma posição privilegiada, mas também por causa de suas ações posteriores que o levaram à perda dela. Status entre seus irmãos, ele poderia ter sido o líder natural, mas suas falhas, em particular, seu relacionamento ilícito com Bila, concubina de Jacó, resultaram em uma perda de respeito e importância dentro das tribos de Israel, Simeão e Levi. Os seguintes filhos de Lia também contribuíram para a complexidade da dinâmica familiar. Estes 2 irmãos mostraram-se impetuosos e violentos, nomeadamente durante o incidente de Siquém, ou num acto de vingança pela violação da sua irmã, massacraram todos os homens da cidade. A personagem: a imprudência de Simeão e Levi os levou a serem repreendidos por Jacó, e suas tribos sofreram as consequências no futuro, ilustrando a ideia de que os comportamentos e ações dos patriarcas teriam repercussões na história de seus descendentes. Judas, o 4º filho de Lia, tornou-se uma proeminente figura entre os irmãos. A bênção que Jacó dá a Judas em Gênesis 49 é significativa. Judas: seus irmãos te louvarão, sua mão estará no pescoço de seus inimigos. Isso indicou não apenas a liderança de Judas, mas também a promessa de que dele viria a linhagem real, culminando com David e, finalmente, com Jesus Cristo. Judas, apesar das suas próprias falhas pessoais, destacou-se pela sua capacidade de liderança e pela redenção que procurou, particularmente na sua própria história. No episódio envolvendo Tamar, os filhos de Raquel, a amada esposa de Jacó, são José e Benjamim. Raquel, que inicialmente se sentiu impotente por não poder ter um filho, finalmente deu à luz a José, um filho que rapidamente se tornou o favorito de Jacó. A história de José é de traição, resiliência e, em última análise, de redenção, quando ele se tornou uma figura central no Egito, salvando sua família da fome e cumprindo as promessas feitas a seus ancestrais. Benjamim, o filho mais novo, nasceu durante o parto difícil de Raquel, que morreu enquanto dar à luz, acrescentando uma dimensão trágica à sua vida e ao seu status na família. Bila e Zilpa, as concubinas de Raquel e Leia, também deram filhos a Jacob. Dan e Neftali, filho de Bila e Gade, e os filhos assertivos de Zilpa são frequentemente vistos como representações das complexidades da dinâmica familiar e das rivalidades que surgiram dentro da casa de Jacob. Bila e Zilpa foram dados a Jacob como um meio de aumentar a sua descendência, refletindo as práticas de uma época em que a maternidade era um símbolo de valor e prestígio. A história dessas tribos mostra como cada filho carregava não apenas sua identidade pessoal, mas também os conflitos e dinâmicas familiares que se entrelaçavam na vida de toda rivalidade e competição entre as esposas de Jacó, marcadas por ciúmes e disputas sobre quem poderia ter mais filhos, geraram uma série de tensões e conflitos, e Raquel, cada uma buscando superar a outra, acabaram oferecendo seus servos para aumentar a descendência de Jacó. O tempo não apenas sobrecarregou a estrutura familiar, mas também lançou as bases para uma rivalidade acirrada que moldaria a história das tribos de Israel. De modo que a dinâmica familiar não é apenas uma questão de relacionamento pessoal, mas também reflete o funcionamento mais amplo da providência divina em meio às imperfeições humanas. Cada filho de Jacó não apenas contribuiu para a fundação das tribos de Israel, mas também incorporou as lições e desafios enfrentados por cada geração do povo de Israel. Enfrentaria a história dos 12 filhos de Jacó oferece uma visão rica e complexa
da relação entre Deus e seu povo, mostrando que mesmo em meio a rivalidades e conflitos Deus cumpre suas promessas de forma surpreendente. Outro aspecto muito importante que merece ser destacado mencionada é a das bênçãos de Jacó pronunciadas em Gênesis 49, que representam um momento culminante da história do Antigo Testamento. O patriarca à beira da morte reúne seus 12 filhos para conceder-lhes não apenas bênçãos, mas também profecias que moldariam o futuro de suas tribos, ou por extensão, de toda a nação de Israel. Essas bênçãos não são simples expressões de amor paterno. Elas contêm visões divinas sobre o destino de cada tribo, revelando o plano soberano de Deus na história do seu povo. A primeira bênção é concedida a Rúben, o primogênito Jacó. O descreve como minha força e o início de meu vigor, mas imediatamente destaca seus defeitos porque você subiu para a cama de seu pai. Você não será mais o primeiro. A menção do Rúben, o pecado ao dormir com Bila, a concubina de Jacó, leva a um aviso que impacta não apenas sua vida, mas também a história de sua tribo. Rúben perderia seu direito como Enes e seu papel como líder, um privilégio que acabaria sendo transferido. Judas, esta bênção reflete como as ações individuais podem ter repercussões que ressoam através das gerações seguintes. Simeão e Levi, a fim de receber uma bênção igualmente severa. Jacó menciona sua raiva e fúria que os levou à violência ao massacrarem os homens da cidade em retaliação ao estupro de sua irmã Diná. Ele declarou amaldiçoada a raiva deles porque é violenta e a fúria deles porque é cruel. Consequentemente, sua tribo não teria uma parcela unificada de terras e seu temperamento violento marcaria sua história. A bênção de Simeão e Levi serve como alerta de que a violência e a falta de autocontrole podem levar à fragmentação e destruição dos laços familiares, comunitários. Judas recebe uma bênção plena de esperança e grandeza. Jacó proclama que seus irmãos irão. Louvado seja sua mão estará no pescoço de seus inimigos. A bênção ganha um significado ainda maior quando Jacó afirma que a lança não se afastará de Judas, apontando assim para a realeza e liderança que tem desta tribo emergeria. Judas se tornaria o ancestral da linhagem real, culminando com o rei Davi e, segundo a tradição cristã, com Jesus Cristo. A bênção de Judas confirma assim o papel central que sua tribo desempenharia na história de Israel e no cumprimento das promessas divinas. As bênçãos dadas ao filho de Raquel, José e Benjamim também são notáveis. Sendo filho favorito de Jacó, recebe uma bênção excepcional. Jacó descreve José como um ramo fértil perto de uma fonte, destacando sua fertilidade e a prosperidade que sua tribo conheceria. A história de José é uma prova de como a resiliência e a fé podem triunfar sobre a traição e a adversidade quando ele se tornou uma das figuras mais influentes do Egito, salvando sua família da fome. A bênção de Jacó destaca a importância da tribo de Efraim, que se tornaria uma das tribos mais poderosas de Israel, e reflete a recuperação e restauração que Deus proporciona mesmo após períodos de sofrimento. Benjamim, o filho mais novo, recebe uma bênção que destaca a força e ferocidade de sua tribo. Benjamim é um lobo que rasga. Esta metáfora sugere que a tribo de Benjamim seria poderosa, mas também reflete os desafios que ele enfrentaria. A tribo de Benjamim teria um papel importante na história de Israel, mas também passou por períodos de conflito e devastação, principalmente durante a Guerra Civil, relatada no Juiz v. As bênçãos relativas aos filhos de Zilpa e Beá, as criadas de Jacó, também são significativas. O filho de Zilpa é descrito como aquele que será atacado por bandos, mas ele os fará recuar. Esta bênção indica uma tribo guerreira que enfrentaria desafios, mas seria capaz de resistir. O filho de Zilpa também recebe uma bênção de prosperidade, sugerindo que sua tribo desfrutaria de riqueza e fertilidade, o que será refletido nas características de as terras que ocupariam. Dan, filho de Bila, é comparado a uma cobra no caminho, sugerindo astúcia e capacidade de proteger sua tribo. Naftali, seu irmão, é descrito como uma corça solta que profere belas palavras que evocam liberdade e a energia. Que essas descrições enfatizam as qualidades que cada tribo herdaria, moldando suas identidades e seu papel na história de Israel. A dinâmica familiar em torno das bênçãos são igualmente importantes. O favoritismo que Jacó demonstrou a alguns de seus filhos e os conflitos entre Léa e Raquel criaram um ambiente onde a competição e o ciúme reinavam, e as tensões foram refletidas nas histórias de suas tribos. Falando de tensão, não devemos esquecer a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, onde seu povo poderia viver sob sua liderança e proteção. A terra representava bênção e proteção divina, um lugar onde o povo de Israel poderia estabelecer o culto e crescer como nação. O processo de alocação de terras entre as tribos é uma narrativa
Ricamente detalhada e cheia de significado histórico e espiritual, após a morte de Moisés, Josué se torna o líder do povo e inicia a conquista da terra de Canaã através de uma série de batalhas, incluindo a famosa queda das muralhas de Jericó. Conquistou cidades e territórios que haviam sido ocupados por várias nações. Esta conquista não foi fácil e envolveu muitos desafios, incluindo a resistência do poderoso reino e a necessidade de unidade entre as tribos. Cada vitória é visto como um ato de fé, onde a obediência a Deus e a confiança em suas promessas são essenciais para o sucesso. Uma vez que a terra é conquistada, a divisão torna-se um processo cuidadosamente organizado. A localização da porção da terra entre as tribos é feito por sorteio, um ato que simboliza a crença de que Deus é o verdadeiro dono da terra e que ele dirige a distribuição. O povo é lembrado de que não são suas conquistas militares que garantem a posse da terra, mas a fidelidade de Deus às suas promessas de alocações específicas de terra são dadas a cada tribo com a expectativa de que cada uma delas se estabeleça e desempenhe seu papel na nação. Por exemplo, a tribo de Judá, que recebeu uma grande porção ao sul, tornou-se uma das tribos mais influentes não só pela sua extensão territorial, mas também pelo seu papel futuro como a linhagem de David e mais tarde de Jesus. A tribo de Efraim, descendente de José, recebeu uma parte estratégica e fértil no centro de Canaã, o que lhe permitiu tornar-se uma potência em um reino do norte. A tribo de Levi, por outro lado, não recebeu uma porção específica de terra, mas foi designada para servir no tabernáculo e desempenhar funções sacerdotais, refletindo o caráter especial de sua vocação. Carregada de significado espiritual e histórico, a Terra Prometida simboliza o cumprimento do plano de Deus para o seu povo e é vista como uma extensão do plano de Deus. É um lugar onde o povo pode viver em conformidade com a lei da adoração de Deus e estabelecer uma sociedade que reflete seu. Valoriza que a Terra não seja apenas um território físico, mas um espaço sagrado onde o povo possa se aproximar de Deus e vivenciar sua presença de forma única. Além disso, a posse da Terra Prometida está intimamente ligada ao conceito de obediência e fidelidade. A aliança que Deus fez com Israel inclui promessas de bênção e prosperidade, mas também advertências sobre as consequências da desobediência. O povo é instruído a permanecer fiel a Deus, a não ser influenciado pelas práticas idólatras das nações vizinhas e a viver de acordo com as leis e mandamentos que Deus estabeleceu através de Moisés. O sucesso da nação em sua nova terra dependeria da disposição do povo em seguir a vontade de Deus e manter um relacionamento fiel com Ele. A divisão da Terra Prometida também é precursora de tribulações e conflitos que Israel enfrentaria no futuro. A história da posse da terra não termina com a sua distribuição, estende-se a uma narrativa de conquista, de derrota, de arrependimento e restauração. A necessidade de manter a unidade entre as tribos, a luta contra a opressão e a defesa da integridade do território tornam-se temas recorrentes na história de Israel. Os desafios que surgem após a conquista, incluindo a invasão de nações vizinhas e a divisão interna do reino, refletem a fragilidade da condição humana e a necessidade constante de depender de Deus após a conquista e partilha da terra prometida. As tribos enfrentaram uma série de desafios internos e externos que moldaram a sua identidade e a sua jornada. A promessa de Deus era clara: se o povo permanecesse fiel a Ele e obedecesse aos seus mandamentos, ele desfrutaria de bênçãos e prosperidade nesta terra. No entanto, a história nos mostra que a realidade muitas vezes era diferente. A desobediência começou a se manifestar logo após a conquista da terra. No Juiz 21.199 encontramos um resumo do ciclo trágico que caracterizaria a história da classificação. O texto diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos bailes. A idolatria tornou-se um pecado recorrente entre as tribos. Os israelitas, voltando-se para os deuses das nações vizinhas em vez de permanecerem fiéis ao Deus de seu pai. Esta mudança de lealdade foi muitas vezes motivado pela assimilação cultural, pela busca de segurança nas práticas pagãs e pela pressão social que os afasta do Deus que os libertou da escravidão no Egito. O ciclo de desobediência e arrependimento descrito no Juiz é uma sequência de eventos que se repetem várias vezes. Primeiro, o povo de Israel se afasta e adora outros deuses, fazendo com que Deus fique irado. Como resultado, Deus permite que os inimigos os oprimam quando a opressão se torna insuportável. Os israelitas imploram por ajuda e, na sua misericórdia, Deus levanta juízes para libertá-los. Depois da libertação, o povo volta a cair nas suas faltas, reiniciando assim o ciclo. Esta dinâmica revela a fragilidade da fé israelita e a facilidade com que se deixaram influenciar por forças externas apesar das promessas e os
Milagres que Deus realizou em seu nome, a idolatria em particular teve consequências devastadoras. As tribos chamadas a serem santas e o povo Distim começaram a adotar práticas que iam diretamente contra os mandamentos de Deus. O culto a Bé e Astarte dos deuses cananeus tornou-se comum e a moralidade do povo deteriorou-se. O resultado foi uma perda de identidade e uma deterioração das relações sociais e espirituais. Em vez de serem uma luz para as nações, os israelitas tornaram-se semelhantes às pessoas ao seu redor, enfraquecendo assim a missão que Deus lhes havia confiado. Esta desobediência teria consequências ainda mais profundas e duradouras após a morte do rei Salomão. A divisão do reino de Israel em dois reinos, o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, destacaram as falhas de liderança e a necessidade de unidade. O reinado de Salomão, que trouxe grande esplendor e riqueza, também semeou as sementes da divisão. A opressão dos trabalhadores e os altos impostos geraram um descontentamento entre as tribos, e na morte de Salomão, esta insatisfação transformou-se numa crise política. O rei Roboão, filho de Salomão, subiu ao trono e, em vez de ouvir os sábios conselhos que lhe foram dados, optou por seguir os conselhos dos seus jovens amigos, aumentando assim o fardo do povo. O resultado foi uma rebelião liderada por Jeroboão que levou as 10 tribos do norte a se separarem de Judas e Benjamim, formando o reino de Israel. Esta divisão foi uma consequência direta da desobediência a Deus e falhas de liderança, refletindo quão infiel a aliança pode levar à fragmentação e ao conflito. No reino do norte, a situação não melhorou. Os sucessores de Jeroboão continuaram a praticar a idolatria e adotou os cultos dos povos vizinhos. Jeroboão estabeleceu 2 vaus de ouro em Betel e Dan, incentivando o povo a adorar ídolos em vez de retornar a Jerusalém, onde estava localizado o templo de Deus. Esta escolha não só distanciou as tribos do culto verdadeiro, mas também as conduziu um caminho de destruição. A desobediência tornou-se uma marca de identidade do reino do norte, que foi finalmente conquistado pela Síria em 722 AC, levando à dispersão da distribuição e à perda de sua identidade. O reino do sul, Judá, embora preservasse a linhagem de Davi e continuasse a adorar no templo, não estava imune a ciclos de desobediência. Apesar de alguns reis fiéis como Ezequias e Josias, a maioria dos líderes de Judas também se envolverem em idolatria e corrupção. Na destruição de Jerusalém e na queda de Judá para a Babilônia em 586 AC, foi uma época devastadora para os israelitas, pois significou a perda das terras do templo e aparentemente da presença de Deus entre eles. O exílio das tribos do norte marca o início do que é conhecido como o conceito de tribo perdida após a queda de Samaria e o cativeiro das suas populações. A história das 10 tribos que compunham o reino do norte torna-se nebulosa. Elas foram dispersas entre as nações e muitos acreditam que esta dispersão levou a uma perda da identidade nacional e cultural. Conhecida como Síria por suas estratégias de assimilação, deslocaram os povos conquistados para evitar a formação de revoltas. Esse deslocamento forçado levou as tribos a se misturarem com outros povos, resultando em uma assimilação cultural que obscureceu suas identidades originais. A assimilação cultural teve implicações profundas para os israelitas, que já foram um povo escolhido por Deus e separados das nações. Encontraram-se misturados com uma variedade de culturas e religiões. A prática da idolatria, que tinha sido um pecado tão difundido, continuou a crescer entre eles, levando-os para adotar os costumes e crenças de seu novo lar. Esta perda de identidade cultural é um tema recorrente nas histórias do exílio, mostrando como a falta de compromisso com os mandamentos de Deus pode levar a consequências de longo prazo, incluindo a perda de valor fundamental e a separação de seu relacionamento com o Senhor. As tribos perdidas tornaram-se um conceito fascinante e ao mesmo tempo trágico na história judaica e cristã. Muitas teorias e especulações surgiram ao longo dos séculos sobre o destino dessas tribos. Alguns acreditam que elas se integraram a outras culturas, enquanto outros afirmam que os seus descendentes ainda estão entre nós, mas de forma disfarçada. A ideia de que as tribos do norte poderiam ser rastreadas ou que as suas identidades poderiam ser redescobertas continua a ser um tema de interesse em vários contextos religiosos e sociais. Além da narrativa dos perdidos, tribo serve de alerta sobre a importância da lealdade e obediência a Deus. A história do Reino do Norte é um testemunho poderoso da fragilidade da condição humana e das consequências que podem advir do distanciamento. Verdades divinas. O exílio e a dispersão das tribos do norte não são apenas eventos históricos, mas também reflexões sobre a necessidade de um relacionamento contínuo com Deus, que é a fonte da verdadeira identidade e propósito do seu povo.
A perda de identidade das tribos do norte é um lembrar que, quando um povo se afasta das suas raízes e das verdades que o definem, pode facilmente perder-se no meio da diversidade cultural e da influência das nações vizinhas, que começou como uma lacuna na adoração tornou-se uma perda irreversível de identidade. Mostrando como a desobediência pode ter repercussões não apenas no presente, mas também nas gerações futuras. A ideia de que a distribuição do Reino do Norte desapareceu da história após a conquista assíria em 722 AC gerou muito debate e investigação sobre onde essas tribos podem ser. Algumas teorias sugerem que os descendentes dessas tribos migraram para longe de suas terras natais e se misturaram com elas. Outras culturas ao longo do tempo, por exemplo, alguns pesquisadores apontam para grupos na Europa, Ásia e até mesmo na África como possíveis descendentes dessas tribos perdidas, alegando que traços culturais de tradições e até mesmo algumas práticas religiosas podem ser rastreadas até os antigos israelitas. Entre as teorias mais intrigantes, alguns links comunidades indígenas de várias partes do mundo até as tribos de Israel, por exemplo, os baixos israelitas da Etiópia afirmam ser descendentes da tribo de Dan. Têm práticas religiosas e culturais que se assemelham às tradições dos judeus e sua história estão repletos de elementos que conectam sua origem ao relato bíblico. Outro grupo frequentemente mencionado é o dos Navajeu e outros povos indígenas das Américas que alguns acreditam ter raízes em Israel devido à semelhança nas tradições, rituais de durante a Idade Média e a Renascença. Muitos exploradores e estudiosos procuraram tribos perdidas acreditando que poderiam encontrá-las em terras distantes. Essas expedições eram frequentemente motivadas tanto pela curiosidade acadêmica quanto por uma busca espiritual pela conexão com as promessas bíblicas. Historicamente, alguns grupos religiosos como os Mormons também incorporaram a ideia das tribos perdidas em sua doutrina acreditando que certas nações indígenas eram descendentes diretos dessas tribos. A citação de Tiago 11 que se refere às 12 tribos que estão na dispersão oferece uma perspectiva importante sobre a relevância das tribos de Israel na igreja primitiva. Tiago, ao escrever sua epístola, reconhece a continuidade da identidade das tribos mesmo depois de séculos de exílio e dispersão. Não apenas menciona as tribos, mas também sugere que apesar da separação geográfica e cultural a promessa de Deus a Israel permaneceu válida e que a mensagem do Evangelho se estendeu a todos incluindo aqueles que se identificaram como descendentes de Israel. Esta referência sublinha que a história das tribos de Israel não terminou com a sua dispersão, pelo contrário, entrelaçou-se com a história do cristianismo. A mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos procuraram restaurar e unir os povos, incluindo as tribos perdidas na nova aliança. Isso simboliza a inclusão de tipo e o reconhecimento de que a salvação não se limita a uma etnia ou nacionalidade específica, mas que é um apelo universal nos nossos dias. A busca de um sentimento de pertença e a identidade espiritual ainda leva muitos a explorar as origens de sua própria linhagem, pois para alguns essa busca pode se manifestar no desejo de descobrir as raízes das tribos perdidas enquanto outros buscam se reconectar com as tradições judaicas e israelitas. A resiliência cultural e a espiritualidade de povos que se consideram descendentes de Israel testemunham o desejo humano de encontrar significado e identidade num mundo, muitas vezes confuso e fragmentado. Além do renascimento do interesse pelo judaísmo e pela herança, o israelita se espalhou por diversas comunidades ao redor do mundo, levando a um aumento na apreciação e estudo das escrituras, da história e das tradições. Este fenômeno é visível entre grupos que buscam se identificar com a herança hebraica através do estudo de práticas e rituais antigos com o objetivo de reacender um sentido de pertença. A história de Israel não termina com o exílio das tribos do norte, mas alarga-se para incluir promessas de restauração e esperança que são essenciais para a vida. A compreensão da relação entre Deus e seu povo. As profecias de restauração, em particular as encontradas em Ezequiel e Isaías, revelam um Deus que, apesar da infidelidade de Israel, permanece fiel às suas promessas e aos seus planos. Em Ezequiel 37, 21 e 22 encontramos uma promessa poderosa da coligação das tribos de Israel. O Senhor declara: dize-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que tirarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, eu os levarei, os reunirei de todas as partes e os trarei de volta para sua própria terra. Farei deles uma nação na terra, nas montanhas de Israel, todos eles terão um rei. Esta declaração é um forte testemunho da intenção de Deus de reunir seu povo disperso, reafirmando que mesmo depois do exílio a identidade de Israel não foi perdida, mas preservada num plano divino que ainda estava
Em curso, esta visão de restauração é rica em significado. Em primeiro lugar, mostra que a relação entre Deus e Israel não foi quebrada apesar das transgressões. As promessas de Deus são eternas e ele se recusa a abandonar seu povo mesmo quando eles se desviam delas. A promessa de que Deus trará os israelitas de volta à sua terra é uma declaração de sua soberania e poder, é um convite à esperança em meio à desolação, sinal de que não importa quão terrível seja a situação, Deus sempre tem um plano de restauração em ação. A visão de Ezequiel também se estende à unidade entre as tribos de Israel. A menção que eu faria deles uma nação na terra sugere que a divisão que surgiu entre as tribos seria curada, trazendo assim um novo começo. A referência à união das tribos sob um rei aponta para a restauração da monarquia e, por extensão, para a vinda de um Messias que reinaria com justiça e equidade. Esta ideia de um rei unificador é fundamental na esperança messiânica do povo de Israel e reflete a continuidade da aliança de Deus com as gerações passadas. Isaías 11:11-12 apresenta uma visão semelhante de restauração, afirmando que naquele dia o Senhor estenderá sua mão uma segunda vez para resgatar o remanescente de seu povo que resta da Assíria, do Egito, de Patros, de Cus, de Elão, de Shinéar, de Amate e das ilhas do mar. Esta passagem indica que Deus não apenas trará de volta os israelitas, mas também reunirá aqueles que foram espalhados em várias nações, simbolizando a magnitude da graça divina. A promessa de união das tribos sob um rei revela a esperança de que um dia um líder unifique o povo de Israel, restaurando assim a soberania e a adoração do verdadeiro Deus. A continuidade da aliança de Deus é um tema central nestas profecias. A história do povo de Israel é marcada por ciclos de desobediência, mas a fidelidade de Deus à sua aliança é um lembrete constante de que seu amor e compaixão nunca enfraquecem. A aliança que começou com Abraão, continuou com Isaque e Jacó, e foi reafirmada com a nação no Sinai, permanece em vigor mesmo nos tempos mais sombrios. A esperança da restauração testifica que Deus está sempre trabalhando para trazer seu povo de volta ao relacionamento correto com ele. A visão da restauração não se limita apenas a um retorno físico à terra, mas também a uma transformação espiritual. A promessa de que um novo coração seria dado ao povo, conforme indicado em Ezequiel 3.626, destaca intenção de Deus de renovar as mentes dos israelitas, levando-os à verdadeira adoração e obediência. Esta transformação é essencial para o povo não apenas voltar em terra, mas também está comprometido em seguir a Deus fielmente, garantindo que as lições do passado não se esqueça que as promessas de restauração e união das tribos têm implicações não só para o povo de Israel, mas também para uma compreensão mais ampla da redenção. Na narrativa bíblica, a esperança messiânica que permeia estas profecias é cumprida em Jesus Cristo, que, de acordo com Christian tradição, é o Rei prometido que veio reunir não apenas a elite de Israel, mas também todas as nações sob sua liderança. A mensagem de salvação trazida por Jesus é uma extensão da esperança que profetas como Ezequiel e Ezequiel tinham. Isaías proclamou a união da humanidade em uma nova aliança da graça. A compreensão desta história é crucial para a fé contemporânea porque nos oferece lições valiosas sobre a natureza de Deus e o relacionamento do homem com o divino. A história das 12 tribos nos lembra que a obediência e a fidelidade a Deus são essencial para experimentar as bênçãos prometidas. A busca pela identidade espiritual num mundo cada vez mais fragmentado, talvez inspirada no testemunho dos israelitas que, mesmo em meio aos desafios, conseguiram perseverar na fé e na esperança. Refletir sobre as conexões pessoais com a herança bíblica é um convite para cada um de nós considerar como nossas próprias histórias se relacionam com a narrativa de Deus. Reconhecendo que as promessas feitas a Israel se estendem também, somos chamados a explorar nossas próprias identidades e a importância de fé em nossas vidas. A história das 12 tribos não é apenas um relato de eventos passados, mas uma oportunidade de nos conectarmos com as verdades eternas que moldam nossa compreensão de Deus e seu plano redentor para a humanidade. Por isso, ao olharmos para a jornada das 12 tribos de Israel, somos encorajados a nos perguntar como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. De que maneira podemos permanecer fiéis às promessas de Deus, mesmo quando fazemos faces com desafios e distrações num mundo que muitas vezes parece afastar-se dos valores espirituais. A história de Israel lembra-nos a importância de permanecermos enraizados na nossa fé e procurarmos ativamente um relacionamento com Deus. Portanto, ao refletirmos sobre esta rica história, podemos lembrando-nos que, assim como as tribos de Israel, cada um de nós tem um papel a desempenhar na história de Deus. Nossa herança bíblica não é apenas uma memória do passado,
mas uma fonte de força de esperança e propósito para o presente e o futuro que Deus continua a chamar que vivamos uma vida de fé e obediência, prometendo que se o buscarmos de todo o coração encontraremos a verdadeira identidade e significado que a história das 12 tribos tem para nós. Nos inspira a viver de uma forma que honre Deus e reflete sua luz para o mundo. Se você gostou de explorar a rica história das 12 tribos de Israel e as promessas de Deus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para se manter informado sobre nossos vídeos futuros. Sua inscrição ajuda. Continuamos fornecendo conteúdo relevante e inspirador para você, e lembre-se que o conhecimento é ainda mais poderoso quando compartilhado. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também possam estar interessados nesta jornada espiritual. Juntos podemos explorar mais sobre a fé, a história e as promessas que Deus tem para nós. Obrigado por assistir, até breve e que Deus abençoe.